Chegamos com mais um episódio do nosso podcast. Fique com a gente até o final. Hoje estamos recebendo o médico veterinário Gabriel Carmelossi. Gabriel, como vai você? Oi Viviane, tudo bem? Agradeço pela oportunidade, em nome da Agroceres Multimix, de estar representando a nossa empresa aqui para esse bate-papo. E acredito que vai ser muito proveitoso aí para todo mundo. De início, já vamos falar da Agroceres, que a Agroceres é uma baita parceira, não somente da Rio Grande Nutrição e Saúde Animal, porém também a Agroceres é a nossa parceira do podcast. Você tem total liberdade de falar da Agroceres pra gente. Ah, maravilha. Agradeço demais. Sim, a Agroceres é uma baita de uma empresa mesmo. Tô lá, eu sou suspeito para falar, né? Mas é uma empresa que carrega no DNA questão de caráter, honestidade, além de estar muito próximo do produtor rural, próximo dos parceiros como são vocês aqui da Rio Grande. Então acredito que é uma empresa que está no mercado há muitos anos, 80 anos, então assim, tem muita história, passou por muita coisa e hoje, graças a Deus, a gente está aqui, uma geração nova, né, que eu sou recente na empresa, mas acredito que tem muito para contribuir no campo. Gabriel, você sempre está aqui na Rio Grande e você toma muito café. Exatamente. E não só aqui na Rio Grande, você toma na sua casa também. Sim. Aí, vamos falar um pouquinho? Café Raízes Serranas. É nosso parceiro aqui da Rio Grande, a gente toma todos os dias e a gente trouxe também como parceiro aqui do nosso podcast, Café Raízes Serranas, o melhor café. Temos também nossa parceira Nutron Suínos, que está com a gente também no podcast anterior, o senhor Antônio falou um pouquinho sobre nutrição suíno. Volta lá no outro podcast que você vai ter uma baita aula. Gabriel, para a gente começar esse podcast, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Como começou o Gabriel? Como descobriu o Gabriel na medicina veterinária? Então, Viviane, minha história é bem bacana, né? Meu avô, por parte de mãe, ele tem tinha um sítio lá no interior de São Paulo, em Palmeira do Oeste, né? A cidade dele. E desde criança eu frequentava esse sítio. Então, dava as férias da escola, de julho, final de ano, sempre juntava os primos e ia pra lá. Então, sempre que meu avô ia para o sítio, eu estava junto com eles. Tinha esse contato com os animais, com o gado, e desde criança eu falava que eu queria ser médico veterinário. Então, assim, muita gente quando acaba a graduação, que vai decidir a faculdade, fica naquela dúvida, e agora? Qual curso que eu vou? Então, eu já tinha definido desde que eu era menininho, então, já agora que eu formei no colégio, eu já ingressei na medicina veterinária. Aí eu me formei em final de 2019, pela Unifage, que é lá em Jaguariúna, em medicina veterinária, né? Durante a graduação eu foquei bastante na questão de reprodução de bovinos, de grandes animais, só que aí depois as coisas vão mudando, né? Então quando a gente forma no final da graduação, a gente vai tendo algumas oportunidades, a vida vai levando a gente para outros caminhos. Mas então assim, desde pequenininho mesmo tive esse contato com os animais, então depois de formada, hoje eu tô aqui, graças ao meu avô Orlando lá, que ele vai assistir o podcast aí também lá de Palmeira, que foi ele que direcionou eu para essa área aí de bovinos, né, de gado de corte, gado de leite, então é isso aí. Um abraço pro vô Orlando. E vô Orlando, o Gabriel é muito elogiado aqui na Rio Grande. Parabéns para a família do Gabriel. É isso aí. Vamos prosseguir. E desde criança, você já tinha este instinto? Uhum. E aí, como que foi surgindo? Aí eu fui desenvolvendo isso, né? Quando eu entrei na faculdade, na veterinária a gente conhece todas as áreas da medicina veterinária, então animais silvestres, pet, cachorro, gato, bovinos, equinos, e aí eu fui direcionando mais para bovinos. E aí, em 2019, antes da minha formação lá na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio obrigatório, 2 meses aqui na Rio Grande, que foi até indicação de um veterinário lá de Nova Odessa, que chama Abraão. Ele fez a ponte, conversou com meu pai, né? Ele falou, lá em Passos existe uma empresa Rio Grande, que eu conheço o Dr. Antônio, já trabalhamos junto algumas vezes, tenta fazer estágio lá.
E aí foi onde eu fiz contato com eles, e aí organizei com os meninos, deu tudo certo, e vim para cá, fiquei 2 meses no estágio. Aí rodava a parte de nutrição, a parte de qualidade do leite, a parte comercial, que é uma coisa que na faculdade a gente vê muito pouco, né? Uhum. Então foi ali que eu tive um primeiro contato, assim, com, vamos falar assim, com a equipe Rio Grande, a família Rio Grande. E aí depois que eu me formei, em final de 2019, em 2020 surgiu uma oportunidade, em junho de 2020, para trabalhar aqui na Rio Grande, na parte de nutrição, vinculado à AgroSéries Multimix. Olha. Então, desde 2020 já faço parte da AgroSéries. Na época era via representação aqui da Rio Grande, e eu fazia o trabalho de campo, né? Tanto a parte comercial quanto a parte técnica. Então, o serviço de pós-venda, de acompanhamento nutricional nas fazendas. Então foi aí que eu tive o primeiro contato com a Rio Grande, na parte do estágio, e depois trabalhando junto com o time aqui. A gente vê que as coisas foram acontecendo, né? Exatamente. Uma porta foi abrindo, de repente a outra abriu, e as coisas realmente foram acontecendo. E eu sempre falo isso, né? Que acho que Deus guia muito a direção nossa, né? Por exemplo, quando a gente se forma na faculdade, cru de tudo, a gente não sabe nada, a primeira coisa que aparece, a gente quer pegar, né, a oportunidade. E é muito difícil ingressar no mercado de trabalho. Então, assim, graças a um estágio que foi bem feito, que eu dava valor no estágio, corria atrás, o Gabriel, o Carmelos ficou marcado na cabeça deles, e a hora que apareceu uma oportunidade, eles trouxeram para o time. E assim, é muito legal essa questão, que eu era cru de tudo na nutrição. Então, quando eu vim para Rio Grande, eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui, né? Aí eu lembro que o Dr. Antônio conversou comigo e falou, Gabriel, eu preciso que você... hoje a gente já tem alguns clientes aqui, que você administre esses clientes, e aí a gente vai capacitar você. Então não precisa de desespero, a gente vai te treinar com calma, e vai muito além da dedicação sua, mas a gente vai te capacitar também. Então foi ali que as coisas começaram a evoluir no mundo da nutrição. Que coisa boa. Gabriel, eu acho que você já respondeu um pouco dessa pergunta, né? Em que momento você decidiu seguir pela área de nutrição de ruminante? Isso, Então, assim, acho que a vida mesmo foi direcionando para a parte de nutrição. Era uma coisa que durante a graduação minha não passava na minha cabeça. Tive pouco contato com nutrição na época de faculdade, e realmente, quando eu vim para cá, eu não sabia praticamente nada. Mas na faculdade você pensava em algo? Pensava na parte de bovinos, mas não direcionado à parte nutricional, sabe? Entendi. Então, mais na questão de reprodução, na produção também, mas não relacionado à nutrição. Sei que você é um jovem, mas assim, já tem uma trajetória. Até agora, quais foram os principais desafios no início da sua carreira? Assim, Viviane, eu acho que a incerteza e insegurança, né? De princípio de recém-formado, eu acho que é o principal ponto, assim, que realmente a gente fica sem dormir, perde a noite de sono, né? Como a minha família é do interior de São Paulo, ali na região de Nova Odessa, para eu largar tudo lá e vir para Passos, que é uma cidade que eu não conhecia ninguém, só o pessoal da Rio Grande, e me instalar aqui para começar a entrar no mercado de trabalho, acho que foi uma das decisões mais difíceis, assim, de se tomar, né? E na época a Carol, que era minha namorada e hoje é minha esposa, eu acho que isso aí vale muito também, que é a questão da parceria, né? Que ela deu incentivo, falou, vai, corre atrás do seu sonho, se não der certo você volta, e assim foi. Então as coisas realmente vai acontecendo. E depois que eu estava 1 ano e meio aqui na Rio Grande, aí a Carol veio de lá para cá trabalhar na Rio Grande também pela Delaval. Então, assim, deu muito certo, né? O caminho foi traçando. Carol é maravilhosa, é a blogueira. Blogueira da Rio Grande. A gente vai colocar uma foto dela. É a blogueira da Rio Grande, é a veterinária Maria Carolina Bellinati. Coisa boa, história linda, muito bom para jovens que estão iniciando aí, que a gente vê, às vezes alguns produtores vêm, a gente conversa, né, ali na recepção e fala, meu filho foi fazer medicina veterinária, não sei, talvez ele não quer realmente cuidar da fazenda, talvez tenha novos rumos. Então, assim, realmente é bom esperar o tempo terminar, né? Com certeza. Para ver o que a vida tem para cada um. Isso. Porque cada pessoa tem uma história, né? É isso mesmo. E aí, como surgiu a oportunidade de trabalhar na AgroSéries Multimix? E na Rio Grande eu fiquei
um pouco mais de 3 anos trabalhando aqui. Eu tinha contato, assim, eu brinco, né? A Rio Grande foi uma escola para mim, porque tanto a Rio Grande quanto a Agroceres, né? Que na época, e até hoje, né? O Geraldo Almeida, que é o nosso coordenador, ele sempre me deu apoio. Então, a entrevista minha na Rio Grande foi junto com o Geraldo. E o Geraldo pegou na minha mão e falou, não, Gabriel, vamos junto que eu acho que você tem capacidade. Então, assim, teve muito, além desse apoio da Rio Grande Agroceres, mas muito investimento deles também. Sim. Então, assim, questão de cursos, de aprendizado, e claro que dependeu muito de mim também de correr atrás das coisas, né? Depois, pela Rio Grande aqui, junto com a Agroceres, eu fiz uma especialização pela Exalc na área de nutrição e produção de ruminantes. Então as coisas foram acontecendo. E aí surgiu uma oportunidade na Agroceres em 2023 para ser consultor técnico comercial, né, que é o meu cargo hoje de CTC, para fazer uma parte do sul de Minas. Então o cargo que o Geraldo fazia na época passou uma parte para me dar um apoio para ele nessa questão. Aí eu fui morar em Pouso Alegre, eu ficava morando, né, tinha naquela micro-região de Pouso Alegre, porém rodava o sul de Minas inteiro. E ali, essa parte do CTC, né, é um apoio que a gente dá para os nossos representantes. Então, hoje, vinculado a mim, tem 7 representantes espalhados no sul e sudoeste de Minas aqui. E o papel meu é dar um apoio para eles. Então, assim, entender como é que está a questão das fazendas, do campo, de demandas, e fazer essa ponte entre os nossos parceiros aí, que são os representantes, com a própria empresa. Então, hoje que fica mais ou menos desse jeito aí que eu vou rodando com a turma. Entendi. Fala um pouquinho mais para o pessoal entender como que é essa rotina sua no campo com os produtores. Você vai ao campo, você acompanha os técnicos, como que funciona? Isso, hoje da Agroceres a gente tem uma equipe bem robusta, né? Tem a parte do CTC, que é o meu cargo, que fica mais vinculado à parte comercial. Existem os CSTs, que são os técnicos vinculados direto à Agroceres. E existem os representantes, que um deles é a Rio Grande aqui, que é parceiro nosso. E dentro da Rio Grande a gente possui 3, hoje, né, 3 meninos, vamos falar assim, que são novos aí, capacitados por nós, que é o José Augusto, o Kelsey e o Felipe. Sim. Que essas 3 pessoas, hoje eles fazem um papel fundamental da micro-região Passos. Então, eles trabalham vinculado a Rio Grande e atendem fazendas da região aqui de Passos, né? Principalmente desse contato direto com o produtor. Então, nesse serviço de pós-venda, trazendo demandas do campo para a empresa, tanto Rio Grande quanto a Agroceres, então é um trabalho meio que em conjunto. Aí hoje o meu papel é fazer vamos falar assim, um apoio para esses representantes. Eu vou até as fazendas, entendo essas dinâmicas nutricionais do campo. Eu brinco, né, que dentro do meu carro ali existe peneira, existe air fry, então quando precisa eu faço a parte técnica também. Então, assim, é um conjunto mesmo é um time, uma equipe, né, uma família que a gente brinca que está a pronta entrega, vamos falar, para o produtor. Então, a gente sempre faz esse serviço de pós-venda e esse contato muito próximo com a realidade, né, das fazendas, dos produtores. É mais ou menos assim. Excelente, Gabriel. Agora, vocês conheceram um pouquinho da trajetória do Gabriel, ele contou desde a sua infância, como ele chegou até o Rio Grande, como ele chegou até a Agroceres. Agora vamos aprender um pouquinho com ele sobre os ruminantes, nutrição de ruminantes. Gabriel, por que a nutrição é tão determinante para o desempenho de bovinos de corte e leite? Assim, Viviana, a nutrição, existem vários pilares dentro da fazenda, né? Tanto falando em gado de corte quanto em gado de leite, existem vários pilares e um deles é a nutrição. A gente brinca que a nutrição está entre os top 5 ali para ser um dos mais importantes, se não for o mais importante, né? Sim. Hoje, para a gente pensar assim, em questão de desempenho, a nutrição ela tem que ser muito bem balanceada para o animal expressar o máximo de potencial genético, o máximo de desempenho que ele conseguir. Então, a nutrição, por exemplo, no gado de leite, né? Hoje representa mais ou menos aí de 50% a 60% do custo de produção de uma fazenda. Então, assim, o impacto nutricional dentro de uma fazenda, falando principalmente na fazenda leiteira, é muito grande. Então, por isso que a nutrição ela tem que rodar muito bem, tem que ter um trabalho muito próximo do consultor, muito próximo do técnico, junto com o produtor, para fazer a fazenda
evoluir, aumentar a produtividade, desempenho. Então, assim, acho que a nutrição é um dos pontos principais aí dentro da lucratividade do desempenho dos animais, sabe? Certo. Na sua visão, você aí dentro das fazendas, você acompanhando muitos técnicos, o que mudou na nutrição animal nos últimos anos? Isso aí é uma boa pergunta, né? Eu acho que hoje em dia a questão de pacotes tecnológicos está cada vez mais dentro da nossa realidade, né? Com uma velocidade muito, muito grande, assim. Então, sempre o pessoal buscando tecnologias, inovações, trazendo hoje que a inteligência artificial é uma coisa que já está entrando dentro da empresa, entrando dentro do campo, tudo para facilitar e aumentar o desempenho desses animais, né? Como os animais vão ficando mais exigentes, né? A parte de genética está muito avançado, a nutrição tem acompanhado. Então, assim, hoje já tem muitos aditivos que melhoram a eficiência desses animais, silagem, que é um volumoso, que é a parte principal da nutrição, cada vez com resultados surpreendentes, né? Nível alto de amido, matéria seca, então assim, colhendo bons frutos, né? Desde a parte de lavoura até os resultados mesmo do rebanho. Então você acha que teve mudança nesses últimos anos? Sim, com certeza. E vai evoluir mais. Sempre está evoluindo, sempre tem pesquisas, trabalhos novos que são lançados aí no mercado, então cada hora surge alguma coisa nova, né? Hoje já tem alguns aplicativos vinculados direto com o vagão de forrageiro, né, que faz a mistura dessas dietas. Então, o produtor ou consultor, de onde que ele esteja, ele consegue ver no celular ali como é que está sendo a eficiência de carregamento, distribuição, quanto tempo que o tratador bateu aquela ração dentro do vagão. Então, assim, é uma coisa que a tecnologia, tanto a parte de informática, além dos produtos, é uma coisa que está muito dentro das propriedades hoje. E cada vez mais, né? Entendi. Você vê erros ainda dentro das fazendas em relação à nutrição? Viviane, assim, eu como rodo bastante, né, a gente vê realidades de todo jeito. Então, tem produtores que compram preço, tem produtores que são mais técnicos, tem produtores que têm uma dependência de algum técnico para fazer as coisas evoluírem. Então, assim, tem várias realidades. E eu acho que eu enxergo que tem muita oportunidade em avanço, em melhorias, de questão de erros, né? Igual você comentou na pergunta. Eu acho que o produtor, um dos principais erros, vamos colocar, não seria um erro, mas uma escolha, é a questão da definição por preço. Porque muitas vezes o produtor ele prefere um preço mais barato, mas não entende que o pós-venda anda junto com o produto. Então, assim, tirar um pedido, entregar o produto e falar para o produtor fazer aquilo, mas não mensurar uma silagem, não fazer um acompanhamento, entender a dinâmica da fazenda, se realmente aquilo que a gente formulou está chegando na boca do animal. Então, assim, existe um conjunto. Eu acho que isso é um principal ponto, assim, sabe? O produtor confundir custo com investimento. Então, muitas vezes o custo mais barato, só que sem assistência, ele não gera um resultado satisfatório. E, às vezes um custo mais alto e um ajuste fino de dieta que você faz consegue subir a produtividade da fazenda, né? Então, são alguns pontos de melhorias assim, que eu acho que poderia ter, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Cada fazenda precisa fazer um estudo daquela fazenda. Perfeito. Assim, não existe receita de bolo. A gente tem que entender a dinâmica da fazenda, cada uma tem uma realidade. Tem uma fazenda que tem uma matéria-prima X, outra tem uma matéria-prima Y, uma está com uma silagem ótima, outra está com uma silagem péssima. Então, assim, tudo isso a gente tem que colocar na balança, entender o cenário da fazenda para a gente entregar um resultado. Então, assim, um produto sozinho não faz milagre, a gente precisa ter esse acompanhamento próximo do produtor. Entendi. Você falou várias vezes do pós-vendas. Nós sabemos que aqui na Rio Grande, igual você já citou, a gente tem 3 técnicos. Perfeito. Que faz essa área, José Augusto, Kélcio e Felipe. Uhum. O que seria essa pós-venda? O pós-venda, Viviane, é justamente isso que a gente falou na pergunta anterior. É entender a realidade daquela fazenda. Então, por exemplo, às vezes você é produtora de leite, o outro é produtor de corte, eu sou produtor
de leite também, só que eu e você, a gente tem realidades totalmente diferentes. Existem, dos próprios animais, né, potencial genético superior, inferior, animais soltos no pasto, animais confinados, questão dos insumos, né, dos alimentos. Um usa farelo de soja, o outro usa farelo de soja DDG, por exemplo, um tem fubá e polpa, então é muito dinâmico, assim, não existe receita de bolo. E além de tudo isso, eu sempre estou batendo na tecla aqui também a respeito da silagem, que a silagem é um dos pontos principais para a gente ter uma nutrição eficiente dentro da fazenda. Então, só na silagem a gente já vê muita diferença entre fazendas. Às vezes uma silagem está muito mais seca do que outra, foi um milho com uma roça doente, por exemplo, que aí vai prejudicar um pouco o desempenho desses animais. Então, quando a gente entra para dentro, né, fornece um produto para a fazenda e junto vai esse serviço de pós-venda, eu acho que é um dos pontos principais. E aí a gente consegue entender essa realidade e, de acordo com a realidade da fazenda, a gente montar um plano de ação com metas, objetivos para a gente tentar melhorar os índices, né? Então, assim, entender sempre de onde que a gente está e para onde que a gente tem que chegar. Então, assim, determinar essas metas para a gente, em conjunto, tanto com a parte comercial, com a parte técnica, com o apoio de todo o time, a gente conseguir alcançar esses objetivos. Entendi. Gabriel, você já falou também um pouquinho disso, mas agora você vai falar um pouquinho mais como o produtor pode equilibrar o custo da dieta e do desempenho animal. Assim, Viviane, a gente sempre quer um desempenho maior, né, dentro da fazenda. E muitas vezes não é com o custo mínimo que a gente consegue atingir um desempenho. Então a gente sempre tem que colocar na balança a questão do custo-benefício. Eu vou usar essa estratégia aqui, esse produto que tem determinado aditivo, mas quanto que isso vai agregar dentro da minha produtividade, né? O que isso vai aumentar, que seja em gado de corte, né? Em ganho de peso, por exemplo, para animais de corte, ou em desempenho para aumentar a produtividade de leite. Então aí a gente faz um custo-benefício e entende. Por exemplo, se eu fizer um ajuste aqui na dieta, ela vai ficar R$1 mais caro. Porém, se ela aumentar X litros de leite, o ganho que eu vou ter é muito superior. Então, muitas vezes é isso que a gente tenta levar para o campo, entendeu? Entendendo a realidade da fazenda e ajustando para a gente conseguir melhorar esse desempenho. Então, assim, o custo da dieta, nem sempre o custo mínimo é o mais eficiente. Então, a gente sempre tem que colocar isso na balança e sempre muito transparente também com o produtor. Que às vezes a gente quer, de acordo com o cenário, a gente vai naquela ansiedade de querer melhorar, só que às vezes não é o time, não é a hora da gente fazer mudança dentro da fazenda. Então essa transparência, essa conversa direta com o produtor, a gente sempre coloca na mesa mesmo para ver se é a hora de mexer, se a gente consegue, se tem condições de fazer aquilo naquele momento. Então geralmente é assim que funciona. Que funciona. Bacana. Gabriel, fala um pouquinho pra gente como que a nutrição ela pode impactar diretamente na eficiência produtiva e na rentabilidade da fazenda. Uma boa pergunta também. Assim, geralmente a gente quer produzir mais dentro da mesma área, por exemplo, com os mesmos animais. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue atingir um nível de sustentabilidade maior, uma eficiência maior. E para a gente acontecer isso, tanto na parte agronômica, né, desde uma silagem, por exemplo, às vezes o produtor tem uma área determinada já que ele não consegue expandir, aí lá nessa lavoura a gente tenta produzir o máximo dentro da mesma área. E aí para isso a gente precisa de tecnologias, inovações e nas fazendas, assim, tanto no corte quanto no leite é a mesma coisa. Então a gente sempre tenta evoluir com o animal, por exemplo, ele ganha 1,2 kg por dia. Às vezes, com estratégias nutricionais, a gente consegue colocar no gado de corte 1,5 kg, por exemplo, vai aumentando a eficiência. Então, assim, e não quer dizer que cada produtor, como eu já disse, né, tem uma realidade. Às vezes o ganho de peso dele é 1 kg, se ele sair de 1 para 2, ele já aumentou eficiência. Sair de 1,2 para 1,5 já aumentou. Então a gente sempre entende a realidade e vai tentando subir gradativamente, né? Traça as metas, os objetivos. E no leite é a mesma coisa. A gente fala muito de média, né? Hoje em dia vamos falar assim, tá na moda e falar de média. Se você pegar, quando eu entrei na Rio Grande, há praticamente 6 anos atrás,
a gente não ouvia falar de média de 40, era uma coisa extraordinária. E dentro de um curto espaço de tempo, hoje a gente já escuta, tem clientes nossos aí com 51, 52, 55 de média. Então, assim, isso aí aumentou a produtividade. Então, dentro daquela mesma área, aumentou a produtividade, aumentou a eficiência e a sustentabilidade tá tudo envolvido também. Que aí, essa questão de sustentabilidade, né, o animal produzindo mais dentro de uma mesma área, aí fica ok pro sistema. Pro sistema. Isso aí. O uso de tecnologias nutricionais tem aumentado no campo. Quais você destacaria? Eu acho que, assim, existem várias tecnologias, né? Hoje em dia, alguns ajustes finos e simples melhoram muito a eficiência. Então, existem muitos estudos, né? Vários pesquisadores, tanto do Brasil quanto do exterior. A Agroceres tem um centro de pesquisa também que roda muitos experimentos, né? Então, acredito que de tecnologia hoje existem alguns alimentos que são teoricamente novos, que surgiu com acesso mais fácil ao produtor, por exemplo, o DDG, que é um alimento bom, que é derivado do etanol do milho. Então, um alimento que hoje o produtor já consegue ter acesso. É um alimento que, teoricamente, não teria um valor significativo no mercado, que hoje ganhou uma proporção que já tem muito. Existem, igual eu tinha comentado, né, a questão de inteligência artificial no campo. Então, hoje, a nutrição de precisão ela está cada vez mais presente dentro das fazendas. Existem softwares de formulação, aplicativo do celular que acompanha em tempo real como é que está sendo o desenvolvimento, o desempenho do tratador na hora de fazer o trato, melhorando a eficiência, diminuindo o desperdício. Então tem vários fatores aí tecnológicos mesmo entrando no pacote que está vindo para somar. A gente tem dentro da Agroceres as especialidades também, que é o AgCare, né, que são, por exemplo, produtos específicos para bezerra para melhorar a questão de desidratação, drenche para animais do pós-parto para melhorar a questão ali do consumo logo pós-parto, melhorar a eficiência, questão de produtividade mesmo. Então existem alguns, tanto em produto quanto tecnologia, no global mesmo, que está chegando no campo aqui para facilitar. E a gente sempre, tudo que é mudança, né? Por exemplo, a inteligência artificial, a gente fica com receio, mas é uma coisa que tem que vir para somar. Então a gente tem que identificar quais são os gargalos, o que isso pode trazer de benefícios para a gente. E o principal é levar isso, né? A gente consegue ter um acesso mais rápido dessas informações e levar isso no campo. Então, apresentar para o produtor quais são esses softwares de gestão, software de nutrição, custo de dieta. Então, tudo isso no pacote tecnológico aí vem para somar, vamos falar, né? Vem para somar. Você falou em vários momentos sobre a silagem. E os meninos, né, os três, eles estiveram agora há poucos dias correndo muito com a silagem. E eles recolhem de fazendas parceiras uma amostra de silagem e essa amostra de silagem eles mandam para o laboratório da Agroceres. Perfeito. Explica um pouquinho aí, porque talvez tenha algum produtor que está nos acompanhando, assistindo, que não é parceiro da Rio Grande e solicita uma visita para que você possa conhecer melhor, para que você possa ter um acompanhamento também na sua fazenda. Como que funciona? Assim, Viviane, durante a conversa nossa, que eu acho que eu já citei várias vezes a silagem, né? Porque realmente a silagem é um dos alimentos mais importantes, que é o volumoso que a gente fala. Então, por exemplo, nessa época que os meninos estavam correndo aqui, né? Todo o nosso time correndo nas fazendas, acompanhando as máquinas. Foi um ano bem atípico, porque de muita chuva, então acabou atrasando bem a colheita, mas é um ponto que a gente foca muito nessa questão do acompanhamento de silagem, que a silagem é o que garante o futuro, vamos falar assim, dentro de um ano, que é onde o produtor, né, vai utilizar esse alimento para os animais dentro de um ano, que ali, se ele errar, é um ano que a gente vai colher resultados ruins dentro da fazenda. Um ano? Um ano. Por exemplo, geralmente, o produtor ele planta e esse volumoso, essa silagem, ela vai ter duração de um ano. Alguns até menos, né? Eles plantam uma safrinha, por exemplo, para conseguir suprir durante o ano. Mas é um investimento altíssimo do produtor. Então, desde a escolha
do agrônomo lá, do híbrido, da correção desse solo. Então tudo isso envolve muito planejamento, muito custo, muito tempo. Então na hora da colheita, se a gente não der um suporte para os nossos clientes em cima da silagem, eu acredito que assim, nada faz sentido. Porque não adianta você fazer a melhor formulação no computador se de repente a silagem sua ficou com a digestibilidade de fibra ruim. Então existem alguns acompanhamentos que a gente faz assim, que é bem intensivo mesmo. Eu até brinco com os meninos aqui, com o Zé, o Kelso e o Felipe, que eles chegam até a perder peso mesmo, porque é bem corrido, né? Pula de madrugada e chega à noite, matéria seca, peneira, KPS. Então assim, é um trabalho bem intensivo, mas todo o nossa equipe, nosso time entende isso, que ali é um momento crucial dentro da fazenda, principalmente de leite, para a gente garantir um alimento bom para os animais. Assim, só para fazer uma observação aqui, a silagem ela é um volumoso, e o volumoso é o que o alimento principal de uma dieta. Se a silagem de milho, geralmente o pessoal faz, a silagem de milho, se ela tiver com muito milho, a gente consegue reduzir o custo da dieta, diminuindo o fubá, por exemplo, assim, de modo bem grosseiro. Se a silagem tiver com baixo amido, que aí geralmente o povo colhe antes do tempo, tem algumas estratégias ali que acaba passando, baixo amido, matéria seca mais verde, a gente vai ter que aumentar fubá, a energia nessa dieta. Então quando a gente faz isso, aumenta o concentrado, vamos falar, o custo fica mais alto. Então o custo por vaca dia, vamos falar assim, aumenta. E aí o produtor perde lucratividade em cima disso. Então esse é um momento realmente que a gente corre atrás. A silagem, a gente faz um acompanhamento muito intensivo, mas depende muito do tempo. E aí mesmo assim, por exemplo, teve muita fazenda que estava colhendo silagem com matéria seca muito alta, que ela acabou passando do tempo de colheita. Isso por questão do clima mesmo, que é uma coisa que não está sob o nosso controle. E aí a gente tem algumas estratégias para utilizar também nessa época. E, por exemplo, a silagem passou do ponto, matéria seca muito alta, se a gente cortar, às vezes, no tamanho de partícula que a gente cortaria uma mais úmida, às vezes vai ficar com tamanho de partícula muito grande. Isso aí no coxo do animal, a vaca vai selecionar. E se a vaca vai selecionar, ela vai limitar fisicamente e vai perder desempenho. Então, assim, mesmo ela estando seca ou muito úmida, a gente tenta fazer de acordo com a dinâmica ali da fazenda para entregar um resultado positivo para o produtor. Então, realmente, a época de silagem é bem corrido. E fica um alerta aí também para os produtores, que essa é uma época que, independente se está utilizando produtos da Agroceres, da Rio Grande aqui em si, tem que conversar com quem está atendendo vocês aí no campo, porque realmente a silagem ela é um momento crucial aí que vai definir a produtividade, rentabilidade, lucratividade da fazenda dentro de um ano. Então, acho que é importante esse chamado aí, né? Fica a dica. É isso aí. E sobre para onde vai essa silagem? Para onde vai essa amostra? Sobre a amostra, né? Geralmente, quando o material está ensilado, a gente coleta de forma bem variada dentro do painel do silo, faz uma amostra composta e a gente envia. A Agroceres tem um laboratório interno dela e tem alguns laboratórios parceiros também que a gente geralmente envia para eles. Aí esses laboratórios vão analisar essa amostra e vai passar um laudo para a gente do que tem ali dentro. Então, por exemplo, amido, né, que é uma coisa que eu citei aqui. O amido, nessa análise vai aparecer certinho quantos % de amido que tem nessa silagem, qual que é a digestibilidade de fibra dela, como é que está a questão de fermentação, proteína, matéria seca. Então é um laudo bem composto, com muitas informações, e quando a gente pega esse laudo, a gente joga nas planilhas de formulações, para realmente falar assim, o volumoso que eu tenho, que é a base da minha dieta, é isso aqui que tem dos níveis, né, de nutrientes. Então quando a gente lança isso, aí a gente entende, o que está faltando agora? Tem que aumentar a energia da dieta, tem que aumentar a proteína, ou diminuir, a silagem está com a fibra ruim, será que a gente parte para um segundo volumoso? Aí tem algumas estratégias nutricionais para a gente ser mais assertivo dentro das fazendas parceiras, né? Então por isso que a gente sempre faz esse trabalho aí intensivo, tanto na silagem quanto no pós-colheita ali, vamos falar assim, para a gente entender qual que é o material que a gente está trabalhando. E a partir daí fazer a dieta
específica para aquela fazenda, para aquela realidade. Então, por isso que não existe receita de bolo. Então, cada fazenda tem a sua particularidade. Por isso que a gente tem esse trabalho intensivo dos meninos junto com o produtor, tanto aqui da Rio Grande quanto os outros representantes nossos. Então, a gente está bem localizado para sempre estar muito próximo do produtor com esse atendimento específico para aquela realidade. O que o produtor precisa, então, é ter um acompanhamento de perto. Perfeito. É o pós-venda. O produto sozinho não faz mágica. Pode ser o melhor produto de todos, o mais caro e tecnológico de todos, mas se não chegar na boca da vaca da maneira correta, não serve, né? Interessante, muito bacana, Gabriel. Gabriel, deixa um conselho para os nossos produtores, que muitos são seus amigos, muitos chegam aqui perguntando do Gabriel, outros falam, cadê o Carmelossi? Cadê aquele menininho, né? Que quando você chegou aqui era bem menininho, isso, né? Isso é muito bacana. Deixa um conselho para eles que querem melhorar os resultados através da nutrição. Assim, Viviane, o conselho que eu deixo é realmente esse, né, de um acompanhamento, de um pós-venda muito próximo da fazenda para entender essa dinâmica, essa realidade e juntos, né, com a parceria com o time Rio Grande, Agroceres, com o produtor, a gente conseguir aumentar a lucratividade, o desempenho, né, dessas fazendas. Eu brinco assim, o produtor, tanto corte quanto leite, eles são muito resilientes, né? Então, existem vários ciclos no mercado, preço de leite muito baixo, preço do gado de corte muito baixo, e os produtores sempre estão ali evoluindo, crescendo. Eu acho que esse trabalho em conjunto, né, com os parceiros, né, quem realmente quer fazer o negócio acontecer, que eu acho que é importante. Então, assim, tenha perto, atendendo vocês aí, quem realmente é parceiro, né, quem que quer que vocês evoluam, cresçam, porque quando vocês crescem, é uma cadeia inteira do agro que cresce junto. Então a gente sempre brinca, né? Pegar na mão do produtor, saiu de 200 litros, foi para 500, de 500 para 1.000, de 1.000 para 2.000, então a gente cresce junto. E a gente tem muitos exemplos de parcerias longas, duradouras, né? Clientes aí há mais de 15 anos, de 10 anos, que lá atrás tinha uma produção menor e foi evoluindo junto. Então, assim, é um trabalho em conjunto mesmo, que é uma parceria, né? Então, é justamente isso. Esteja do seu lado aí uma pessoa parceira, uma equipe parceira, uma empresa parceira, porque eu acredito que assim as coisas evoluem e a gente fica à disposição, né? Bacana! Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Tá? Foi difícil achar essa agenda com você. A agenda é lotada, complicada. Mas eu acredito que todos que estão assistindo, que vão assistir esse podcast, vai acrescentar muito na fazenda deles. E convida esse produtor para fazer parte da família Rio Grande, Agroceres, para ser nossos parceiros. É isso aí, a gente fica à disposição, né? Igual na conversa nossa aqui, acho que deu para entender um pouco dessa dinâmica dos meninos que estão no campo, desse contato direto com a fazenda, direto com o produtor, e eu acho que esse serviço de pós-venda aí tem muito a somar dentro da sua propriedade, tanto o gado de corte quanto o gado de leite. Então eu acredito que ter uma conversa, mesmo sem compromisso, a gente brinca, né? Eu acho que tem muita coisa para acrescentar e agregar dentro da fazenda. Então conta com a gente aí, conta com a equipe Rio Grande, com a Agroceres, a gente está aí no mercado mesmo e precisando, só fazer contato com a gente, que acredito que a gente tem muito para agregar. Isso aí. Gostaria de agradecer nossos parceiros, Agroceres Multimix, muito obrigada, parceiraça da Rio Grande. Gostaria de agradecer também Nutron Suínos, muito obrigada, parceiraça da Rio Grande. E também Café Raízes Serranas. Iácara, João, um abraço, muito obrigada pela parceria. Você que quer conhecer mais, vários sabores, Café Raízes Serranas, o sabor que nasce da terra e aquece a alma. Obrigada por ficar com a gente até o final. Deixe seu like, ative o sininho e até o próximo podcast. Tchau!